Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um programa hoje pelo Zoom, porque o nosso convidado é mais porto-alegrense do que farroupilense, e é um convidado que a gente sempre aguarda muito ele, porque ele está muito atualizado, é um rapaz que sempre se dedicou muito a saber da política, enfim, de tudo, né? Ele é um rapaz que sabe, ele é clínico geral para qualquer assunto. Eu considero ele um clínico geral para qualquer assunto. Isso define bem o meu amigo Guilherme Macalossi. Obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite, estando na nossa TV aqui, diretamente de Porto Alegre. Glacir Gomes, é um prazer estar aqui na TV Cidade, contigo, com o teu público, e vamos lá, temos muito o que falar, com certeza. Muito bem. E como é que para ti, assim, Porto Alegre? Tu já vestiu Porto Alegre? Já te sente já um porto-alegrense? Sim, sim, sim. Ainda que eu não esteja aqui há tanto tempo, né? Eu Uhum. vim para cá em 2018, mas eu me fixei mesmo na cidade há 2 anos. E eu passei a gostar demais daqui. E a cidade me adotou e eu adotei a cidade. Ainda sou farroupilense, por óbvio, eu gosto muito de Farroupilha, defendo Farroupilha. Vou aí com alguma regularidade, mas mais em final de semana. Mas eu tenho minha vida aqui, né? Meu trabalho é quase totalmente dedicado ao que eu faço em Porto Alegre. Então, se exige ficar aqui e, obviamente, ao ficar, você cria relações. E Sabes que eu, vínculos, né? Sabes que faz 40 anos que eu saí de Porto Alegre, mas Porto Alegre não saiu de mim, né? Mas eu não moraria de novo em Porto Alegre, mas me parece que os últimos anos Porto Alegre está vivendo o seu melhor momento. Tu sente isso, que a cidade realmente mudou a sua configuração? Sim. Porto Alegre está voltando a ser aquela cidade efervescente que ela deixou de ser durante uns 30 anos. Glacier, tu viveu aqui mais tempo do que eu. Eu acho que tu pegou uma grande época de Porto Alegre e depois começou a pegar a queda de Porto Alegre. Por vários fatores, eu nem vou elencá-los, mas eu acho que Porto Alegre está encontrando vocações, né? Na inovação, Quarto Distrito hoje, Instituto Caldeira, quem conhece sabe o referencial que se tornou. Ali tem toda uma rota cervejeira e da boemia que também está se reinstalando. Há o reencontro da capital com a Orla, e a Orla está belíssima, apesar de que agora, né, com a inundação do Guaíba, não se pode usar, mas aquilo também é pensado de maneira a evitar que a água invada a cidade. A rua Edivaldo Pereira Paiva, que é a que circunda a orla, ela tem uma elevação como se ela fosse um dique, e a orla propriamente dita fica num nível abaixo, então ela é pensada também para ser uma vazão do Lago Guaíba, mas quando ela é utilizável, e ela é utilizável em 99,9% das vezes, a exceção quando se tem uma cheia como essa, a cidade fervilha. Aliás, saiu recentemente, não sei se você leu, Glacier, mas recomendo, uma coluna na Folha de São Paulo, um jornalista que veio para Porto Alegre passar alguns dias, ele ficou encantado como a cidade ela é cheia de espaços públicos lotados de pessoas. Então, esse reencontro de Porto Alegre com a Orla, processo de revitalização de 5 quilômetros, que ainda não acabou, e mais uma série de outras ações, elas estão fazendo a capital voltar a ser uma cidade aprazível de se estar. Sentiu que com essa cheia aí, fazia tempo que não dava tanta água assim na orla aí, né? Tu sentiu uma diferença? Olha, na cidade, a parte que está sofrendo mais é a Zona Sul e uma parte ali da área que fica próximo a Voluntários da Pátria, porque tem menos meios de proteção. Agora, tudo aquilo que envolve o centro está bem protegido, tem as comportas que foram fechadas, tem o muro da Mauá, que é um muro historicamente contestado, que afinal de contas é um muro que separa a cidade do cais, mas ele se mostrou muito importante hoje, porque o Guaíba subiu para além da limitação de vazão e passou por cima das docas da instalação do cais propriamente dito. Então, ele protegeu a Avenida Castelo Branco, em que pese você vê imagens ali da área portuária alagada, a cidade não está.
Na Zona Sul, sim, porque lá você não tem esses instrumentos protetivos. Mas, se eu não me engano, é o maior volume de chuvas em Porto Alegre desde os anos 40. Me diz uma coisa, tu vê que as últimas administrações da cidade de Porto Alegre que deu esse impulso, essa inovação? Eu diria que a construção disso remete ao final do governo Fortunati, ganha uma consistência fiscal, porque você precisa de contas públicas em dias para poder fazer investimento, né? Então, você precisa racionalizar os gastos, você precisa ter uma dinâmica de equilíbrio entre o que arrecada e o que gasta, você precisa acondicionar a máquina pública para então depois você construir a economia alicerçada na iniciativa privada. Eu acho que isso se construiu em boa medida. O atual prefeito, que é o Sebastião Melo, vai colhendo isso. E a nível de Estado, como é que tu está vendo o governo Leite no segundo mandato? É difícil fazer uma análise de segundo mandato especificamente, porque não teve um fato que estabelecesse uma diferença entre este governo que se inicia agora e o outro que se encerrou, a não ser, obviamente, o fato do Eduardo Leite ter renunciado, né? Mas o Ranolfo Vieira Júnior, que foi o vice da gestão anterior, ele assumiu dando continuidade na mesma filosofia. E o governo que se iniciou, ele é um governo que vai ter condições econômicas de fazer investimentos desde o primeiro momento, não apenas porque ele conseguiu encontrar o equilíbrio e aprovar uma longa, uma extensa agenda de reformas econômicas e também legais, reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma previdenciária, um amplo programa de privatizações, ou seja, se ajustou a máquina, se readequou a máquina a uma nova realidade e com isso agora se podem fazer investimentos efetivos. E alicerçado nisso também está todo o programa de concessões do Estado. Por exemplo, a privatização da Corsan, que era necessária, ela vai fazer com que os programas de investimento que são necessariamente em obras, eles se aprofundem. Nós lembramos aí das vacas magras, e não faz tanto tempo, quando o Estado mal conseguia pagar a folha do funcionalismo. Então, a trajetória ela é muito, muito complexa, essa que foi percorrida, mas ela começa agora a mostrar que todo o desgaste acumulado valeu a pena. Faltava um detalhe nesta equação. Qual era? O crescimento do PIB do Estado. E nós temos aqui que condicionar o desempenho, obviamente, a fatores extragovernamentais, como é o caso, por exemplo, da estiagem. Nós tivemos 13 estiagens consecutivas, sendo 2 delas muito severas. E com isso o PIB, que é muito atrelado ao agronegócio, ele foi lá embaixo. Então, o Estado, para conseguir superar o seu problema fiscal histórico, que remonta a uma dívida com a União muito difícil de ser paga, ele precisa equilibrar alguns fatores. Ele precisa necessariamente cumprir as regras do acordo com a União, e eu acho que o governador vai fazê-lo, até porque a secretária da Fazenda é egressa do Ministério da Economia, e foi ela uma das criadoras da legislação que está hoje em vigor. Precisa também de manter o equilíbrio das contas, não pode gastar mais do que arrecada, é uma operação matemática simples que todos nós fazemos nos nossos lares. E, por último, precisa de crescimento econômico. Por quê? Porque o crescimento econômico gera, quando ele é um crescimento natural, ele gera maior arrecadação. Com todos esses fatores, você consegue amortizar a dívida e fazer investimentos de forma sustentável. Acho que nós estamos chegando perto desse estágio. O último trimestre que foi publicado em termos de indicadores do PIB mostra um crescimento da economia depois de 2 anos de queda por conta da estiagem, o que é muito positivo. E a previsão climatológica é que devemos ter um verão sem estiagem esse ano, o que também é muito positivo. Com relação ao cenário nacional do governador Leite, tu acha que ele é um dos expoentes no PSDB?
Eu acho que o governador Eduardo Leite, ele é, sem sombra de dúvida, um nome da nova geração de políticos que não estigmatiza a política, ele tem uma desenvoltura inegável, ele consegue furar a bolha do eleitorado antipetista, tanto é que ele foi votado pela esquerda e ganhou a eleição da sua reeleição com os votos do PT. Não que ele seja simpático pelas esquerdas, não que ele desperte nas esquerdas uma inspiração, mas ele consegue furar a bolha o suficiente para ser, digamos, um candidato de amplo espectro. Ele não é um candidato de um nicho. Ele é votado por gente de direita e por gente de esquerda, setores progressistas da sociedade. Mas ele é bem votado no Rio Grande do Sul, e me parece que a dificuldade é essa, Moacir. Ele está muito condicionado ao Estado, inclusive, na última entrevista que eu fiz com ele, quem quiser acompanhar está no YouTube, na Rádio Bandeirantes, eu conversei com o governador e eu questionei sobre o PSDB, que é o partido dele. É um partido historicamente fragmentado, tem divisões internas, vive um processo de encolhimento, perdeu o protagonismo na oposição para o bolsonarismo. E muitos falam que o partido pode eventualmente se fundir com o MDB ou Cidadania. Essa conversa não está muito clara. Mas ele é um líder que está muito acondicionado ao Rio Grande do Sul. Para uma disputa nacional, para ganhar essa projeção que ele precisa para disputar a presidência, eu acho que vai mais tempo. De maneira que eu não me surpreenderia se numa próxima eleição Eduardo Leite fosse para o Senado, para então, no ambiente de Brasília, poder se projetar, né, para além do estado do Rio Grande do Sul. Hoje ele está muito condicionado aqui e eu acho que é difícil ele conseguir uma musculatura nacional numa agenda apertada de prazo eleitoral, que é 2026. E ele tem um fator positivo em favor dele, que não é mérito, é só um fato. Ele é um moço jovem, ele é um governador de 30 e poucos anos de idade. Então ele tem muita estrada para percorrer sem se preocupar, né, se ele vai ou não ser presidente da República. Não é o mesmo que se pode dizer, por exemplo, do Geraldo Alckmin ou do José Serra. Esses não serão presidentes, a não ser que aconteça alguma desgraça e o Lula não conclua o mandato. Mas a exceção disso, né, eles não vão concorrer à presidência para ganhar a eleição. O Eduardo Leite pode concorrer ao Senado e se dar o luxo de ficar 8 anos lá e depois concorrer à presidência. É jovem ainda, né? Com relação Muito à jovem. política nacional, Macalossi, como é que tu vê o governo Lula nesse primeiros meses aí de governo? Ele está mais viajando que nem o Fernando Henrique Cardoso, que era na época que se falava, né? Qual é a do Lula? O que tu está vendo no Lula? Tu sabes, me conheces bem, tu sabes que eu sempre fui um crítico muito duro do lulopetismo, né? E da mesma forma eu também fui um crítico severo e duro do bolsonarismo. E eu tenho uma filosofia, eu superei, como eu vou dizer, eu superei a ideia de que nós devemos nos postar politicamente apenas pela negação. Quer dizer, eu nego o outro e eu me condiciono daí pelo fator negativo de me opor. Mas eu acho que a oposição ela tem que ter um valor, ela tem que ter uma ideia, ela tem que ter um projeto. E quando você parte da análise jornalística, você tem que ponderar que nem tudo que está sendo feito é bom e nem tudo que está sendo feito é ruim. Eu acho que, como qualquer governo, esse tem os seus méritos e tem os seus deméritos. Você quer que eu comece pelos méritos ou pelos deméritos? Você que manda. Tá, então vamos começar pelos méritos. Eu acho que este governo apazigua a ideia de relações institucionais. Nós não estamos mais naquele clima de guerra entre o executivo e o legislativo, entre o executivo e o Supremo Tribunal Federal. Não tem um presidente da República que vá à televisão ou faça um discurso na frente dos seus apoiadores incitando, né, a massa a, né, tentar desmoralizar
a Suprema Corte do país ou o Congresso Nacional. Esses dias teve até uma fala que eu achei muito boa do Lula, que ele disse: eu dependo mais do Lira do que o Lira depende de mim. E sim, isso é o reconhecimento de que o Legislativo é um ator importante, legítimo, eleito, e que se tem de dialogar com ele. Da mesma forma, o presidente não fica a comentar decisões judiciais, nem como fez Bolsonaro em 2021, 2022, vai a público e diz que não cumprirá uma decisão, uma determinação do Supremo. Então, eu acho que a estabilidade institucional está reestabelecida. Eu acho que o governo teve o mérito também de enfrentar o problema das Forças Armadas. Porque as Forças Armadas, elas foram sendo conduzidas para um papel de preponderância no debate político partidário que elas não devem ter. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem, e eu acho isso muito importante, que as Forças Armadas não devem constar na lista de entes que fazem a fiscalização das eleições. Porque as Forças Armadas, elas têm um papel, elas têm uma fundamentação de atuação que diz respeito ao território nacional, à segurança interna, à soberania dos poderes constituídos, mas não é uma função de tutela sobre a democracia. Em nenhuma democracia do mundo, as Forças Armadas fiscalizam o processo democrático, que é protagonizado pelos civis. As entidades que fiscalizam as eleições são todas civis. Então, os civis têm a sua própria autotutela. E aos militares é conferido o poder de proteger a nação. Então, são funções absolutamente distintas. Então, o governo também enfrentou isso. Eu acho que fez muito bem a escolha do novo comandante das Forças Armadas, o general Thomas Paiva, que era comandante militar do Sul, foi muito bem escolhido. Acho que é um governo que, do ponto de vista da agenda econômica, tem o fator positivo, e eu acho que foi uma grande escolha do Lula, o ministro Fernando Haddad, ele é o político no melhor sentido da palavra. Ele é um articulador nato, ele é um sujeito muito ponderado, ele consegue polir os cristais, ele consegue construir soluções entre atores díspares, ele sabe negociar uma agenda e ele teve vitórias importantes. Eu acho que o governo, além disso, e daí na esfera econômica, aprovou um arcabouço fiscal necessário, porque a lei do teto de gastos tinha entrado num descrédito absoluto. Quer dizer, ela na prática não estava mais em vigor, porque ela vinha sendo furada reiteradamente, né? E eu apontei aqui, inclusive na entrevista última que eu participei. E depois, e isso é um direcionamento que o governo estabelece, se conseguiu aprovar a reforma tributária na Câmara dos Deputados, e tudo isso em 6 meses. Então, é bastante. Ao mesmo tempo em que as condições macroeconômicas dão sinais positivos. Nós estamos com um bom balanço comercial, PIB está em crescimento, projeção de mais de 3,2%, a taxa de juros está em queda por conta exatamente desse esforço, com declarações do presidente do Banco Central exatamente nessa linha, e as agências internacionais, aquelas de classificação de risco, as observam o Brasil com um olhar positivo. Por exemplo, a Fitch, que é uma das principais, ajustou para cima a nossa nota. A estabilidade institucional e o equilíbrio das contas, ainda que seja um governo que tenha uma filosofia de ter uma mão mais pesada do Estado, porque a natureza é um governo de centro-esquerda, ao menos esse governo está fazendo sinalizações importantes para o mercado. Está longe de ser o que foi a Dilma Rousseff. E também é um governo que venceu o catastrofismo. Gente achando que em 4, 5 meses o Brasil ia se tornar argentino, que era um delírio. Agora, tem a parte negativa, e eu destaco isso de maneira muito clara. Eu acho que é um governo que, da parte das relações internacionais, não está fazendo as melhores escolhas. O posicionamento do Lula em relação à guerra da Ucrânia é lamentável. Ele tenta se colocar ali como uma espécie de terceira via das relações internacionais, como se fosse uma espécie de centrão até. Né? Quer dizer, vamos tentar construir uma alternativa
e ele está muito vinculado, ainda que se dizendo isento no conflito, ao posicionamento da Rússia. Veja só a forma como ele, né, tratou com menoscabo o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia. Volodymyr Zelensky foi eleito, ao passo que o Vladimir Putin vem se impondo dentro da Rússia. Acho que também no campo das relações internacionais, o governo Lula, por conta de certos amores ideológicos, passa pano indiscriminadamente para ditaduras localizadas aqui na América Latina, Venezuela, Cuba, Nicarágua. Eu não vejo um posicionamento duro, assertivo do Brasil em relação a isso. Acho que está se metendo inequivocadamente na disputa interna da Argentina, aliás, cometendo o mesmo erro que o Bolsonaro cometeu no início do seu mandato. O Bolsonaro tentou se meter na eleição argentina apoiando o Macri. O Macri foi derrotado. E daí nós ficamos com um mal-estar diplomático durante basicamente todo o governo Bolsonaro, com o Alberto Fernandes. E agora, né, o Javier pode ganhar a eleição sendo candidato de direita, e o governo apoia o Massa, que é o candidato do governo argentino atual. Isso também pode gerar um problema diplomático que afeta o Mercosul, né, que está aqui do nosso lado. Acho que há um problema relativo a uma ala da composição do governo, que é a chamada ala identitária da esquerda progressista, que não leva o governo a tomar boas ações nem escolhas no que diz respeito, por exemplo, ao debate sobre os temas que a sociedade entende que são complexos. Acho que a presença da Aniele Franco, da forma como ela vem se comportando, é ruim. Tem ministros problemas, ministro que está envolvido objetivamente com corrupção, como é o caso do ministro, o ministro das Comunicações, uma série de episódios. Teve a ministra também do Turismo, que se envolveu ali com milícias. Esses são fatores inequivocadamente negativos deste governo. Mas é um governo normal, né? Note, no Brasil hoje a gente não está mais falando se vacina transforma as pessoas em jacaré. A gente está falando de taxa de juros, a gente está falando de coisas que dizem respeito à realidade. Então, acho que, em certa medida, a normalidade se reestabeleceu no Brasil. Para o bem e para o mal, agora a gente tem um debate mais ou menos normal. Com relação a esse número de empresas que fecharam nesse início de ano aqui, né, durante esse ano, se fala em 450 mil já empresas que fecharam, né? Isso aí também é um resquício da pandemia, desacreditar num governo de esquerda, né? Ou mais para o centro, em função do Alckmin, né? Tu acha que é isso ou que os índices não são... Eu não sei a que dado você especificamente se refere. Eu tinha visto mostrando o número de fechamentos de empresas, mas é importante a gente sempre calcular quantas fecharam e quantas abriram. Não sei se tem o dado de quantas abriram, porque, em geral, se faz o cálculo de quantas fecharam, quantas abriram, e daí o saldo final entre o somatório de fechamentos e aberturas equivale mesmo, porque empresas abrem e fecham. Veja só, Glacier, e aqui é uma coisa da economia. Fechar uma empresa não é um problema. O problema é quanto tempo você demora para fechar uma empresa e quanto tempo você demora para abrir uma empresa. A depender da empresa, melhor é que feche mesmo. E muitas dessas empresas, na verdade, não são empresas, são MEIs. Né? Microempreendedores individuais que buscaram a formalização. Acho que tem um caldo aí, Glacier. O Brasil é um país em que as condições normais de crescimento elas não estão postas. Nós temos baixo nível de investimento em infraestrutura. Se o Brasil crescer mais de 13,5%, nós corremos risco de apagão. Então tem que se pensar no longo prazo. Né? E, ao mesmo tempo, nós vivenciamos experimentos econômicos que nos levaram a muitos momentos de recessão severa. 2015, 2016, final do governo Dilma Rousseff, nós tivemos uma depressão econômica.
A pandemia, que não foi uma coisa que nós escolhemos como enfrentar a pandemia. E o governo Bolsonaro errou a mão. E ele pagou o preço disso. Mas no segmento econômico relativo ao impacto da pandemia, também ainda se guardam fissuras que foram herdadas daquela situação. Agora, tendo em vista que nesses últimos 10 anos nós tivemos aí acumulados prejuízos no PIB evidentes em muitos anos, é óbvio que a pobreza em geral se acentuou, que as condições econômicas da classe média e da classe média alta também se acentuaram. Agora, vai ser necessário muito tempo para que o Brasil volte a ter um patamar de crescimento médio, como ocorreu ali no início dos anos 2000. Porque no início dos anos 2000, ainda que o Brasil tenha sofrido muitos abalos, eles não foram abalos autogerados. Eles foram abalos que resultaram de impactos de crise de outros países. E o Brasil estava construindo as bases da sua economia, mas ele tinha fundamentos importantes. Muito bem. Quais fundamentos? Ele tinha moeda, lei de responsabilidade fiscal e o tripé macroeconômico. Então, isso possibilitou que, no médio e longo prazo, o Brasil crescesse, isso se deu no governo Lula, e resultasse numa ascensão social considerável. Depois isso se perdeu, por conta do excesso de crédito, manobras contábeis. Aí veio o governo Temer. O governo Temer, na sequência de Dilma Rousseff, promoveu reformas econômicas, passou a criar condições de crescimento, mas que também não foram aproveitadas, porque na sequência nós tivemos um governo que não dialogava institucionalmente, que procurava o litígio permanente com o legislativo e com o judiciário, e veio a pandemia. Então, o Brasil vem de voo de galinha em voo de galinha. Tem um livro que eu recomendo que as pessoas leiam, é um livro muito importante, está com uma reedição agora, se chama Por que as Nações Fracassam. Ele fala exatamente sobre potenciais econômicos atrelados com potenciais institucionais. O Brasil precisa encontrar um equilíbrio de médio prazo e longo prazo entre a saúde das suas instituições e a vitalidade da economia. Nós vamos ter que finalizar em função do nosso tempo, Macalossi. A saideira, o Lula vai governar até o final do seu mandato? Eu acho que sim. Não vejo nenhum elemento para imaginar que nós tenhamos um processo de afastamento do presidente, como ocorreu no passado. O Lula é um articulador político nato, para o bem e para o mal. E ele tem muitos interlocutores poderosos. O Geraldo Alckmin é um deles. O Centrão embarcou no governo. E o governo aprovou as suas principais pautas no primeiro semestre. Não é questão de torcida, é questão simplesmente de análise. Fato. Até aqui, nada me leva a crer que este governo será interrompido na metade. Eu acho que o governo Lula ele vai prosseguir até o final, e a depender dos resultados econômicos, e também não sei o que está pela frente, porque eu não sou futurólogo, mas a depender do que está pela frente, ele pode ser o seu próprio candidato à reeleição. Obrigado pela tua disponibilidade e vamos marcar uma próxima em seguida. Muito obrigado. Glacier, sabes que é só marcar, só tem que me lembrar em cima, porque depois eu acabo me esquecendo, mas é sempre um prazer atender o amigo e falar com o público da TV Cidade em Farroupilha. Um abraço, muito obrigado. Um abraço.